Quero cumprimentar os irmãos e amigos na graça e paz do nosso Senhor. Amém? Nós estamos dando uma série de estudos no domingo à noite, cuja temática é aliviando a bagagem. Bagagem é tudo aquilo que nós levamos conosco, na nossa vida, numa viagem, numa caminhada, na nossa trajetória. Nós temos dentro da bagagem coisas maneiras e pesadas, bagagem grande e pequena, bagagem que levamos coisas importantes que não deve ficar sem levar, mas dentro da bagagem nós levamos muitas coisas desnecessárias. Tem coisas que deveriam ficar para trás, nós insistimos em levar dentro da bagagem essas coisas. Geralmente nós fazemos bagagens além da necessidade, de forma inútil. E se a gente for pegar um exemplo, quem vai para uma guerra só leva coisas importantes para aquela guerra. Ou quem vai participar de uma maratona, igual tem uma maratona no Brasil aí, que o queniano ganhou lá, fizeram até um tênis para ele ser campeão. Ele andou, Ralph, 40 e quantos quilômetros? 42 quilômetros em menos de 2 horas, né? O rapaz corre demais. Então, um tênis que ele levou na bagagem, um tênis foi feito para ele, para ganhar a corrida. Juntou um tênis bom e uma pessoa que corre bem e deu vitória. E aí, nessa aliviando a bagagem, então, tudo aquilo que nós levamos na nossa trajetória de vida, e a palavra alívio. Alívio é o fim de um peso, o fim de um sofrimento, de uma dor. Então, vamos pegar um exemplo. Quando eu estava no hostal, uma determinada noite lá, eles trancaram a mangueirinha de coletar a urina, e a urina não saía para o coletor. E chegou um momento que não saía urina, estava com a sonda, né? E começou a reter líquido no meu corpo. Foi a noite que eu passei a noite todinha doendo, sofri muita dor, nunca tinha clamado dor. Rebeca brigando comigo, pai, vai dormir. Deu sedativo para ver se eu dormia. Nada de dor, nada de conseguir dormir. Muita dor, a noite toda sofrendo dor. Aí, 6 da manhã, eles descobriram que a mangueirinha estava fechada. Quando abriu, foi um alívio. A dor sumiu imediatamente. Então, alívio é aliviar a dor, aliviar uma carga, um peso. Nessa imagem aí, a primeira figura lá, uma pessoa carregando como nas suas costas, como se fosse o mundo todo. A situação da nossa vida, nós parece que carregamos muitas coisas dentro de nós e isso faz a gente sentir cansaço. Peso. E a pessoa fala assim, eu tenho a sensação que eu estou levando o mundo nas minhas costas. E aí o desafio é lançar os nossos pesos, nossas bagagens, no pé da cruz, nos pés de Jesus. E ali, prostrado diante dele, deixando todos esses fardos, todos esses pesos, no pé da cruz, no altar de Jesus, e negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e segui-lo como um bom discípulo que segue o bom mestre. E o título da nossa mensagem hoje, a temática é aliviando a bagagem, e o título da mensagem, trocando julgos e fardos. E aí vocês vão entender qual a diferença de jugo e fardo. O texto que nós vamos ler, pode passar o próximo slide. Mateus 11, versículo 28 a 30. A palavra de Deus fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Em outra versão, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Em outra versão, Jesus fala assim, desde que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo, a canga, é suave, fácil carregar, e o meu fardo, a carga, é leve. Cangas e cargas, fardos e jugos. Eis nós vamos aprender um pouco hoje. Nós vamos tirar algumas lições nesses 3 versículos de Mateus 11, versículo 28 a 30. E ali um resumo, pode passar o próximo, um resumo desses versículos que nós vamos estudar nessa noite.
É um convite de Jesus para os cansados, sobrecarregados e oprimidos. Então, esse convite é para as pessoas que estão enquadradas nessas situações. Oferecendo o que Jesus oferece para quem está cansado, sobrecarregado e oprimido: descanso e alívio. E ele vai nos ensinar mansidão e humildade. E vai prometer que o seu jugo é suave e a carga é leve. O foco é aliviar o peso espiritual do pecado, do legalismo religioso e os fardos da vida. Ele promete descanso ao cansado por trocar fardos pesados por jugo suave e fardo leve. Próximo. Então, convite de Jesus, vinde a mim. É um convite feito por Jesus, e eu espero que nessa noite alguém esteja enquadrado nessas situações. A quem ele está endereçando esse convite? Qual o contexto dessa pessoa? Qual a realidade desse indivíduo? Como que você está hoje? E, mediante esse convite, você vai ver se isso refere-se a você e como deve ser a sua resposta a esse convite. Então, o convite é feito para as pessoas que estão cansadas de preocupações. Preocupa demais. Preocupação, ocupar a mente de forma prematura, antes da coisa acontecer, antes de chegar o momento. E a gente fica pensando. Nós estamos hoje no domingo e tem gente até agora pensando o que vai fazer amanhã. Fazendo agenda e sobre agenda, ruminando, realimentando, gastando energia, gastando esforço físico, mentalizando, e isso é preocupação. Fazendo pensamentos de forma antecipada, que também é muito a ver com ansiedade. Tem pessoas que a ansiedade é tão grande que acomete crises respiratórias. A pessoa fala assim: olha, eu estou sem ar, estou sem fôlego, eu não consigo respirar. E tem pessoas que sentem uma dor terrível, ao ponto de prostrar por causa da ansiedade. Cansado de culpa. Tem pessoas que levam culpa na vida e não conseguem desvincular desse peso. Deus já perdoou, a outra pessoa já perdoou, mas tem pessoas que não conseguem se perdoar. Deus já perdoou o indivíduo, mas o sentimento de culpa dele é muito forte. Ele não admite, não aceita ter falhado. E ele carrega para sempre um sentimento de culpa muito forte. Cansado do medo. Tem pessoas que têm medo de coisas que não existem. É um medo doentio. É um medo... Eu confesso que eu tenho medo de ladrão quando ele está perto de mim. Você já sabe dessas histórias, né? A irmã Luciana depois conta vocês. Mas eu não tenho medo de morto de jeito nenhum. Se for preciso dormir junto com num velório sozinho, passar a noite sozinho, ou então... Eu já fiquei em situações assim, só eu e o morto. Sem medo nenhum. Mas tem pessoas que têm medo de muitas outras coisas. Choro. Tem pessoas que vivem chorando e perguntam por qual razão, a pessoa fala assim: não sei explicar para você, eu estou chorando, eu estou sofrendo, eu estou triste. Sobrecarregado pela depressão. Só quem já passou por depressão sabe a amplitude, a dimensão, o impacto de uma doença que domina os sentimentos, domina a mente e domina a vida do indivíduo. E a pessoa se sente oprimida. E oprimida pelo inimigo também. Nós vamos ver hoje um exemplo de uma pessoa na Bíblia que ele vivia sob a opressão do diabo. E ele foi ao encontro de Jesus e Jesus o libertou. Muitas pessoas são escravas e dominadas pelo pecado. E é tão dominado pelo pecado que o indivíduo chega a um momento que ele cansa de viver no pecado. E a gente ouve as pessoas assim: olha, eu procurei felicidade em muitas coisas. Nas bebidas, nas festas. E a pessoa conclui e fala assim: olha, nada me trouxe felicidade. E eu estou cansado. Eu não quero essa vida para mim mais. Solidão. Tem pessoas que falam assim: olha,
Eu estou perto de outras pessoas, eu estou junto com parentes, amigos, irmãos de igreja, mas eu não me sinto fazendo parte. Eu sinto só. Eu não consigo sentir perto de outros. Eu me sinto uma pessoa extremamente só. Eu não sou feliz. Outras pessoas falam assim. Eu lembro de um colega meu de faculdade, eu estudei em 90, de 1990 95. Na época, o carro chique, eu acho que era o Paraty. O pai dele deu uma Paraty novinha para ele fazer faculdade. Ele morava no setor sudoeste ou sul em Goiânia, não lembro certo. Tinha um apartamento próprio para ele. Ele morava bem, tinha dinheiro, tinha carro. E, aliás, ou melhor, ainda mais, ele era o melhor aluno da turma. Ele não admitia tirar menos que 100. Tinha que ser 100. A prova que ele não conseguia 90, ele já ficava neurótico. Competia ele e outro menino, as melhores notas. E ele era muito inteligente mesmo, e estava sendo próximo na vida profissional dele. Mas eu pegava muito carona com ele, eu não tinha carro, melhor andar com ele que andar em Truzubão. E aí, andando com ele, um dia, eu falei assim, Vantuil, eu vejo você uma pessoa muito alegre, e eu não tenho essa alegria. Eu sou uma pessoa triste. E é triste a gente ouvir isso de uma pessoa, de um parente, de um amigo, porque a gente se sente impotente. Há momentos que as pessoas não querem discurso religioso, eles somente querem ser ouvidos. E o máximo que a gente pode fazer é dar um abraço e fazer uma oração. Há momentos que a gente pode até pregar. Mas quando a pessoa chega nesse momento falando, não sou feliz, é a pessoa que precisa mais ser ouvida. Eu não tenho paz. Eu não tenho paz. Outras pessoas se manifestam dessa forma. E é triste também ouvir uma pessoa falar assim, olha, eu sou uma pessoa agoniada, angustiada. Eu não consigo dormir. E eu não tenho paz. A carga para mim está pesada. Eu não consigo carregar. Os fardos da vida são muito difíceis. E a pessoa conclui, olha, para mim está difícil. Eu prefiro a morte. Eu prefiro a morte. Então, nós mostramos aqui algum exemplo de contexto de algumas pessoas. Pode ser que você tenha passado por algum momento ou esteja passando por algumas dessas realidades. E o convite para a gente, nesse momento que a gente se identifica com o texto, Jesus faz um convite, vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Próximo. Aqui não quer ir, não. Ok, vamos falar de algumas pessoas na Bíblia, assim como no domingo passado o pastor Edinaldo trouxe alguns exemplos bíblicos, eu trouxe hoje também alguns exemplos que se identificam com uma bagagem pesada que precisa ser aliviada. Primeiro, o endemoniado gadareno, lá em Marcos capítulo 5, vocês não podem acompanhar, nós não vamos ler o texto, mas o gadareno, ele morava longe da sua casa, longe dos familiares, longe do contexto social. Ele não ficava dentro da cidade, ele ficava no cemitério, entre os sepulcros. Ele era um homem que não andava de roupa, andava nu. E ele se cortava, automutilação, com pedras. Era um homem muito violento. Algumas vezes, talvez ele foi na cidade, ou algum momento que teve que tentar prendê-lo, ele rompia as correntes. Tamanha era a sua força. Ele não conseguia dormir, ele andava dia e noite. E ele era uma pessoa solitária. Ele vivia só, às margens da sociedade, longe de uma igreja, longe dos seus parentes, dos seus amigos e longe de um trabalho. Tenta imaginar você numa realidade dessa. Agoniado, atormentado, dominado pela ação do maligno, de Satanás. E ele havia uma legião de demônios dentro do seu corpo, habitando na vida dele. Essa era a razão por
tanto sofrimento, sobrecarga e um peso enorme que ele carregava sobre as suas costas. E Jesus foi lá na terra dos Gadarenos para libertá-lo. E ali, naquele encontro com Jesus, ele é liberto, os demônios são lançados nos porcos, os porcos caem no precipício, os donos dos suínos ficaram com muita raiva. Era preferível ter porco do que gente liberto. E os donos dos porcos ficaram assim, pensaram no lado do dinheiro, chegou em Jesus e falou assim, olha, eu não quero nem você, nem esse rapaz aqui no meio do nosso povo. Vai embora. Vai embora. E aí, quando eles encontraram, estava lá um rapaz endemoniado, agora de roupa, aquele que não conseguia ficar perto das pessoas, agora está aos pés de Jesus, sentado, conversando com Jesus. E Jesus atendeu o pedido dos gadarenos. Ele se retirou dali da terra. E na hora dele sair, quem entrar no barco, aquele homem que havia levado a sua vida toda de opressão maligna, ele fala para Jesus, deixa eu ir com o Senhor. O Senhor mudou a minha história. Eu estou aliviado. Eu estou bem agora. Deixa eu acompanhar o Senhor. O Senhor me fez bem. Eu preciso estar perto do Senhor. Eu quero andar junto com o Senhor. Jesus não atendeu o pedido dele. Mas, pelo contrário, falou assim, vai, volta para a tua casa, no meio dos teus parentes, e fala aquilo que Deus fez na sua vida, e de como o fardo que você carregava foi liberto, você está livre, e hoje você tem uma nova vida. A segunda personagem que eu quero compartilhar, que teve um alívio na presença de Jesus, é a mulher com fluxo de sangue. Mulher que tinha uma hemorragia, uma menstruação contínua. Ela já havia padecendo essa enfermidade há 12 anos. Gastou muito dinheiro. Acabou com o dinheiro, não tinha mais dinheiro. Em vez de melhorar, seu quadro complicou mais. Naquele momento de debilidade total, ela era mulher imunda, ela não podia estar perto, assim como o demoniado, não podia estar entre as pessoas, vivia às margens da sociedade também. Um dia ela ficou sabendo que Jesus ia passar ali por perto. Ela rompeu com as barreiras, ela deixou aquele contexto de isolamento e falou assim, eu vou me expor à minha dor, à minha carga. E Jesus está passando ali com uma multidão de pessoas, ela, por trás ali, ela foi cortando entre as pessoas, talvez ela foi um pouco agachada, um pouco disfarçada, e em algum momento ela falou assim, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada, eu terei alívio da minha dor. E ali, naquele momento, ela toca nas vestes de Jesus. E Jesus falou assim, olha, alguém me tocou. Quem me tocou? Eu acho que, não sei, o texto não fala que é Pedro, mas o Pedro é o que mais falava. Deve ter sido Pedro que falou assim, ó, senhor, mas o senhor está brincando conosco. Todo mundo te toca e o senhor fala que alguém te tocou? Lógico que alguém te tocou. Jesus falou assim, mas alguém me tocou de forma diferente. Porque saiu de mim virtude, saiu de poder de mim. Naquele momento que ele pergunta de novo, quem me tocou? Ela se manifesta e falou assim, eu toquei nas suas vestes. Eu estou aliviada. O meu fardo, a minha sobrecarga, o meu peso, o fim da minha dor, o fim do meu sofrimento, foi agora. Eu estou aliviado, porque eu toquei nas suas vestes. Então, essa mulher experimentou o que representa para uma pessoa, para um ser humano, se sentir liberto, aliviado do seu mal, dos seus problemas, das suas angústias. A mulher samaritana. A mulher samaritana, ela já tinha 5 maridos, estava no sexto, envolvido com um sexto relacionamento, e não era casado com o sexto. As outras mulheres, evidentemente, tinham medo dela, não gostavam dela. Ela foi buscar água no momento meio-dia. Ninguém buscava água meio-dia. Talvez essa era a explicação. Ela não vivia em sociedade também. Vamos dizer assim, ela não era bem vista entre as amigas, entre as pessoas, entre outras mulheres. E Jesus está sozinho ali no poço, cansado. E Jesus pede água para ela. E ela falou, senhor, tem 2 coisas erradas com o senhor. Homem não conversa com mulher no contexto nosso.
longe das outras pessoas. Está só nós dois aqui. Como o senhor dirige a palavra para mim, sendo eu uma mulher e o senhor um homem? Segundo, o senhor é judeu, eu sou samaritano. Judeu e samaritano não se conversam. E Jesus falou assim, olha, se você soubesse, a água que eu estou pedindo é aquela água que jorra para a vida eterna e sacia a sua sede. E ela, então, naquele momento, falou assim, olha, dá-me de beber dessa água, para que eu não tenha mais sede. E ela bebeu da água viva, que é Jesus. E ali ela sentiu alívio. A vida dela foi mudada completamente. O texto não fala, mas vamos deduzir que daqui para frente ela tenha abandonado esse relacionamento e talvez tenha definido sua vida sentimental com uma pessoa que de fato valorizou. Mas ela era uma mulher abusada pelos homens, manipulada pelos homens. Ela se entregava e não era correspondida. Ela tomava aquilo que não lhe pertencia. Havia um peso enorme na sua vida. E ela precisava sentir alívio por Jesus. A mulher pega em ato de adultério. Era para ser apedrejado na lei o homem e a mulher, os dois que estavam envolvidos no caso de adultério. Apareceu só a mulher. Não sei porque que o homem não foi. E naquele momento, ela sabia que a lei dizia que quem fosse pego em ato de adultério seria morto. Ela já sabia a sua sentença, que era de morte. E quando Jesus, aqueles homens levam aquela mulher, põe ela na frente de Jesus, a multidão ao redor, Jesus fala assim, olha, aquele que tiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Os mais velhos começaram a jogar as pedras no chão e foram saindo. Até os mais jovens, todos saíram. Ficou somente ela e Jesus. Aí ela podia ter pensado, agora ele vai me apedrejar mesmo. Aí Jesus falou assim, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela falou, ninguém. Nem eu, tão pouco que não tenho pecado e poderia te apedrejar, cumprindo a lei de Moisés, eu não vou te apedrejar, mas vai e não peques mais. Já imaginou você numa situação dessa, de ser liberto do corredor da morte, e alguém te inocentar e você sair vivo? É a sensação daquela mulher. Ela foi aliviada do poder da morte. Então, eu citei alguns exemplos bíblicos para que nós nos identificássemos que, de fato, Jesus se preocupou com aquelas pessoas oprimidas e cansadas naquela época, tanto quanto pode padecer das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, dos nossos dilemas. O próximo. E ali, depois do convite, Jesus faz uma exigência. Tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é a canga que une dois bois. Então, ali naquela primeira imagem lá, tem aqueles dois bois lá, aquele pau que atravessa, unindo os dois pescoços, os dois animais, é chamado de canga. Depois o irmão Mauro deve entender que aqueles dois pauzinhos travessos lá, que é o canzil. E o que une os dois pauzinhos lá embaixo, de couro, é a brocha. E não vou falar mais peças de carro de boi, depois vocês podem pegar uma aula. Eu tenho uma canga lá em casa, eu até pensei em trazer, mas vamos deixar para o dia dos casais, tirar foto marido e mulher. Porque vida conjugal na mesma canga. Eu estou cangado com a irmã Luciana há 29 anos. Então, nós estamos na mesma canga. A canga, ela tem um significado para nós. Esse que eu estou falando de união, de parceria. Os bois, eles, quando estão aprendendo a andar, eles não aceitam que lá direito, não. Mas depois eles aprendem tanto, quando tira a canga, os dois, em vez de sair para um lado ou para o outro, os dois andam juntos. Vai beber água junto, vai deitar junto, vai comer capim junto, vai passear junto. Quando um morre, o outro chora e sofre isolamento. Então, essa parceria na mesma canga, por isso que a Bíblia fala, não se põe em julgo desigual. Mas a canga também refere-se ao domínio do homem sobre aqueles animais. O domínio, o jugo. Quem está dominando? O homem sobre os animais. Então, nesse contexto, nós estamos cangados, ou com Deus,
ou com o diabo. Nós estamos no domínio de Deus ou do inimigo. Por isso que ele oferece, ele exige que nós devemos tomar sobre ele o jugo dele, e não o jugo com o inimigo das nossas almas. Naquela segunda imagem, eu só coloquei, abrindo um espaço aqui, se algum dia tiver um passinho de fazenda com as crianças, nós podemos colocar as crianças dentro de um carro de boi. Eles nunca vão esquecer isso, igual aquelas crianças lá. Eu já andei de carro de boi. Na verdade, não devia se chamar carro de boi, não, devia ser carro de madeira, né? Ali tem as crianças. Outra coisa que a gente pode tirar daquela imagem lá, fechando esse espaço comercial de carro de boi, não se coloca o carro na frente dos bois. Não seja precipitado. Espera o carro andar. Carro de boi anda devagar. E as coisas vão acontecendo naturalmente na sua vida. Então, agora vamos voltar. O que nós vamos tirar de lição desse? Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo simboliza a sujeição a Jesus. Tornar-se discípulo e submeter-se a Cristo. Então, estar cangado com Cristo, estar andando em parceria com Deus, estar andando em submissão a Deus, estar submetendo a vontade da vontade de Deus na sua vida. Andar cangado no jugo de Deus é você andar de acordo com a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aprendei de mim, desde que eu lhes ensino. O que Jesus quer nos ensinar? Devemos aprender sobre a humildade e a mansidão de Cristo. Nós precisamos ser pessoas humildes. A última lição que Jesus deu aos seus discípulos foi lavar os pés deles. Era uma tradição dos judeus que quem lavava os pés era o menor. Quando Jesus começou a lavar os pés, Pedro falou assim, olha, está errado. Eu tenho que lavar os pés hoje. Se o senhor senta aí que eu vou lavar os pés agora. Aí Jesus falou assim, Pedro, fica quietinho, não dá trabalho para mim não. E lavou os pés. Depois, no final, ele pergunta, vocês entenderam o porquê que eu fiz isso? Para vocês aprenderem a serem humildes, servir uns aos outros. Então, lá na minha casa, eu sou o sacerdote do lar, né? Então, eu poderia pensar, eu sou o chefão, eu que mando na minha casa. Não, eu sou o servo, sou ministro. Eu tenho que servir minha esposa, minhas filhas, meus vizinhos, meus irmãos, meus amigos, meus parentes, e até o desconhecido eu tenho que servir eles. Então, aprender de mim, humilde e manso. Mansidão, domínio próprio. E achareis descanso para as vossas vidas. Quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais nós descansamos nele. Próximo. Trocando jugos e fardos. Pode passar o próximo, trocando jugos e fardos. É esse aí. O jugo de Jesus, ele é suave, mas o jugo com o diabo é opressor. A canga com Deus é uma caminhada boa. É garantia de sucesso, é garantia que nós vamos chegar no fim. Andar em parceria com Jesus é o melhor negócio do mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. O fardo de Jesus, ele é leve e fácil carregado, mas o peso do pecado, os fardos da vida são pesados e difíceis de carregar. Jesus ofereceu, você quer trocar, tirar esse fardo pesado que você carrega por um fardo leve ou você prefere o pesado? Você prefere um jugo suave ou um jugo opressor? Em Tiago, capítulo 4, versículo 7 e 9, fala, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Você só resiste o diabo se você estiver sujeito a Deus. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converte o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Fardos em, próximo slide. Fardos e embaraços. Em Hebreus capítulo 12, versículo 1, fala, lá em Hebreus 11, mostra a galeria dos heróis da fé. Então, todo aquele pessoal está lá, numa galeria, como se estivesse ali, olhando para nós.
E aí o autor de Hebreus começa no capítulo 12 falando o seguinte: portanto, depois da galeria deles lá, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixamos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. E eu faço a pergunta: quais são os fardos e embaraços que dificultam a caminhada da fé? Aqui eu vou falar 4 pecados bem comuns no meio do povo de Deus. Aconteceu com o povo no deserto, acontece comigo e com você hoje. Nós insistimos em repetir as mesmas histórias. Primeiro pecado da embaraço e da idolatria. O pastor Ginaldo citou no domingo passado. E o ídolo é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na minha vida. E há uma música que fala: e se ele não for o primeiro, não vale a pena. Nosso Deus tem que ser o nosso grande amor, nossa grande paixão. Nada pode tirar o lugar dele. Segundo pecado, segundo embaraço, o pecado da incredulidade. Não haja entre vós um coração incrédulo que vos aparte do Deus vivo. Crente tem que ter fé. Não importa qual vai ser o resultado. Se eu estou enfermo, se Deus me curar, amém. Se não curar, Ele vai me levar. Em tudo seja feita a vontade dEle. E não podemos ser incrédulos, como Tomé, que teve que ver para crer. Mas nós temos que crer que, independente do que vai acontecer conosco, a boa e perfeita vontade do Senhor sempre estará na nossa vida. Terceiro pecado, ingratidão. Aquele povo andava de dia e de noite, de dia uma coluna de nuvens para dar um ar-condicionado contra o calor do deserto, e de noite uma coluna de fogo para aquecer, porque no deserto é muito frio à noite. As sandálias, melhor que as sandálias havaianas, não se acabavam, não perdia as tiras. Filezinho de tilápia, não. De codorniz todos os dias. Uma alimentação perfeita. Roupas não se acabaram. Não tinha serviço de fazer confecção de roupas durante 40 anos. 40 anos eles andaram com a mesma roupa, com o mesmo calçado, comendo a mesma comida e em tratamento VIP. E eles ficaram contentes? Eles falaram assim: olha, melhor é lá no Egito. Eles lembraram das comidas de lá. Então, era um povo muito ingrato. E murmuração, reclamação. Tem pessoas que reclamam de tudo e de todos. Não vale a pena. Nem reclamar do marido. E nem da mulher também, né? Conclusão. Pode passar o próximo? Eu quero fazer 3 perguntas para nós nessa noite. Qual é a sua resposta ao convite de Jesus? Nós já falamos do convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E o que você, diante desse convite que Jesus está te fazendo hoje, qual a sua resposta? Você aceita ou rejeita? Convite, nós temos essa liberdade de aceitar ou rejeitar. Convocação, não. Intimação, se você não for, vai preso. O convite, se você rejeita, alguém vai no seu lugar. O convite que é bom, mas você tem o direito de rejeitá-lo. Mas o conselho que eu te dou, não rejeite. Porque lá em Apocalipse 3:20 fala: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nele, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quais são os fardos que devemos lançar sobre ele? Quais são os pesos que nós devemos lançar sobre ele? O alívio dos fardos, do medo, da culpa, da preocupação e solidão. Lançar sobre ele a nossa ansiedade e todas as nossas cargas que nós temos levado, que tem sido difícil nossa caminhada. E a última pergunta, pode passar o terceiro. Qual é o jugo que você quer? Os fardos que nós falamos devem ser lançados na cruz. E o jugo? Jugo suave com Jesus ou jugo opressor com o diabo? Você é submisso a Deus ou ao diabo? Sujeite-se a Deus ou sujeite-se ao inimigo? E resiste ao amor de Deus. Sua vida pertence a quem? Você está na mesma canga com Deus
ou com o inimigo? Você faz parceria com quem? Você veste a camisa de quem? Em qual time que você está? Qual é o seu grande aliado? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Se sua vida está em Cristo, o seu passado já se foi, está lançado no fundo do mar. Você tem uma nova vida com Deus. Agora já não sou eu quem mais vive, mas Cristo é quem vive em mim. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de sua vida. Sua vida agora pertence a Jesus. Uma nova vida. E o último slide, pode passar. Penúltimo, melhor. Nós vamos ler somente os negritos aí. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, olhando para Jesus. Fazer igual o Pedro, não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Esquecer de olhar as ondas do mar. Enquanto você olha olhando para Jesus, pode vir tempestade, tanto que for, você não vai afundar. Mas tirou o olhinho de Jesus, meu irmão, aí as tempestades te engolem, te levam e o Titanic vai embora. E por último, agora sim, o último slide. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, renunciar à vontade própria. Deixe de mandar na sua vida. Deixe alguém mandar em você. Deixe querer ensinar. Aprenda a obedecer os mandamentos de Jesus. Tome a sua cruz. A cruz é a disposição de morrer para o pecado e para o eu, todos os dias. Todo dia eu tenho que pegar essa cruz e falar assim, olha, existe alguém que habita em mim. Ele manda em mim. Eu estou no domínio dele. Eu sou o parceiro dele. E siga-me é ser discípulo e sujeitar a vontade do mestre, do nosso mestre por excelência, que é o nosso Senhor Jesus. Vamos ouvir uma música, tal como eu estou. Medite nessa música e naquilo que nós falamos, e depois eu quero fazer um apelo para você.